Hoje vamos conhecer Pedro Stryper, um artista valadarense que se interessou pelo grafite ainda adolescente. Quando criança, já criava seus desenhos nos cadernos de escola. Suas referências eram revistas de anime e mangá. Aos poucos, foi trabalhando com ampliação de suas releituras. Quando você começa a ampliar uma imagem, é um desafio gigante, né? Você começa a perceber quanto que a questão da proporção, para uma criança, ela parece uma coisa impossível, né? Mas mais tarde você vai se adaptando, a geometria da imagem já fica na sua cabeça. E depois eu comecei quando eu cheguei na parte do ensino médio, eu comecei a criar uns personagens, desenhei muito em mesa de escola, teve um ano que eu desenhei em todas as mesas da sala. E aí eu comecei a criar os personagens, comecei a criar letras, estilo de caligrafia e fui trabalhando isso aí. Ele conta que foi um amigo que o apresentou ao grafite. Inventei de tatuar, né, que é uma arte que eu gosto muito. E aí comecei a tatuar, conheci um amigo, conheci uma pessoa através de um amigo. E esse cara desenhava muito, assim. Ele tinha um traço muito marcante, criava os personagens dele e tudo. E eu comecei a buscar informação dos desenhos que ele fazia. E ele começou a me apresentar o que era o universo do grafite. E ele não fazia grafite, mas ele desenhava personagens baseado em outros artistas. Aí eu comecei a desenhar também, comecei a fazer criar umas caligrafias e tal. Acho que muita gente que faz grafite começa através da letra, né? Uma coisa, a letra do grafite ela é muito expressiva, né? Além de você fazer uma leitura do que está escrito, parece que ela está expressando alguma coisa ali, né? Ela foge da caligrafia que a gente pode dizer assim, uma caligrafia formal, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a própria história, que é a coisa da expressão da rua. Então, você precisa passar uma informação tomando aquele espaço, né? Então não é uma propaganda, mas é um grito de socorro, né? Eu quero dizer alguma coisa. Aí eu comecei a criar e foi o momento isso eu já estava com 17 anos, de comprar minhas primeiras tintas. O grafite não surgiu para mim como uma ideia de pensar assim, cara, eu vou transformar isso numa profissão. Era mais uma necessidade de ir para a rua fazer alguma coisa. O primeiro desenho em grafite foi feito no próprio quarto e, na sequência, em uma ponte no bairro em que morava. Eu tinha um grupo com os amigos e foi o nome do grupo, assim, era Bugs Crew, que a gente tinha um coletivo, que era eu e mais 2 amigos. E eu lembro também que, na época, hoje basicamente faço mais trabalho com spray, né? Na época eu usei bastante látex. Ele já realizou trabalhos em várias cidades. Em Valadares você pode ver seus grafites em alguns lugares, como esse aqui, no painel provisório do Teatro Atiaia, onde reuniu vários artistas retratando a arquitetura da cidade. Ele conta que também fez um evento com alguns amigos grafiteiros no bairro Carapina. Lá no Carapina, né, que a gente fez eu fiz o Beco, né, que foi um evento, consegui reunir em torno de 30, 40 artistas. Assim, foi legal, a gente teve a comunidade abraçou a proposta, foi bem bacana. Mas aí eu percebi que faltava essa questão da informação. O porquê que eu tô aqui? Eu tô aqui porque isso vai me trazer um resultado financeiro, eu tô aqui porque isso me faz bem, eu estou aqui pelo meu ego. Diante de alguns questionamentos, Pedro criou um projeto para fazer uma exposição de grafite em um muro do Colégio Diocesano no bairro Vila Bretas. Cada artista vai trazer um pouco do seu... Não tem uma temática, né? Trazer um pouco da sua vivência, do que, né? E isso é interessante, porque teve pessoas que, por exemplo, falaram assim, cara, eu vou chegar e vou deixar acontecer. Porque... teriam pessoas de fora do estado, então com isso é legal a cidade ganha esse presente de ver como funciona essa construção, né? A escola, ela sempre dialogou com a arte de rua e eu acho que os professores, cara, que o professor ele é uma ferramenta muito importante ali de conseguir fazer essa introdução, né? De conseguir ter esse diálogo com o artista e com os alunos. E quando a gente tem essa oportunidade, é momento da gente chegar
e desconstruir algumas coisas. Um dos fatores da arte não ser valorizada como deveria, né? E isso também eu acho que é uma outra discussão que tem que saber do artista de o que é ser valorizada, né? Eu acho que a história está bem acima da questão financeira. Essa falta de diálogo da própria comunidade. O grafite em si, o grafite mesmo, a ideia histórica é uma atividade de protesto, né? Na Idade Média, por exemplo, quando o povo se rebelava, eles faziam grafite. Historicamente falando, o grafite ele é uma ferramenta de expressão. Ele traz uma informação e não pede autorização. E não pense que Pedro só pinta em muros. Essa parede em uma loja de roupas da cidade foi recentemente grafitada por ele. Esse trabalho, quando o Silvio me chamou para pintar aqui na Fresnone, eu tinha uma referência de uma ideia mais tag, né, que seria uma assinatura mesmo, algo que não seria com tanto volume, no caso, né, como eu fiz. Quando eu terminei de escrever, que eu vi o volume, a profundidade que o desenho tinha, eu falei, cara, casa pra gente trabalhar esse efeito de parede quebrada, né, que já tem os tijolinhos e tal, então iria dar mais expressão no desenho, isso iria valorizar mais ainda a ideia. A ideia do Fresnone, que também casa com o nome da empresa que é Firmes, quer dizer destemido, né? Por isso que o desenho tem essa referência na logo do elmo, né, espartano, e eu só peguei e tentei dar mais expressão, mais movimento ao nome e à imagem do elmo. Quando eu trabalho com vermelho, normalmente eu gosto de usar esse tom de verde, que ele dá um contraste bem legal. Então isso cria mais volume, mais luz, né? Essa coisa da luz tá vindo de trás, dá uma ideia de que tem algo lá atrás do desenho. A pessoa olha, vê esse efeito e ao mesmo tempo você começa a imaginar como se o desenho estivesse em movimento, né? Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu sempre, quando eu faço o rascunho de letras assim, eu tenho uma ideia como se não fosse para ficar algo exatamente estático ali. O grafite, para mim, ele tem muito disso. O desenho, ele é uma expressão do que é aquele espaço. Uma coisa aqui que foi bem bacana foi a questão da introdução da cesta, que foi uma ideia que o Silvio teve, né, que é o proprietário do espaço, e assim, de início, era como colocar a cesta aqui. E aí primeiro eu pensei, cara, tudo a ver com aquela referência Brooklyn, né, dá pra grafitar ela, dá pra sumir com ela no meio do desenho. Mas aí depois a gente conversando, aí surgiu aquela informação, cara, mas se ela sumir no desenho, talvez não faria tanto sentido ela estar ali, né? Ia ficar como se fosse a parede mesmo. Então, deu um efeito mais ainda de sobreposição, né? Deu mais volume nas letras quando você olha e percebe que ela complementa com essas cores que estão atrás, né? Quer conhecer mais trabalhos de Pedro? Só encontrá-lo no Instagram.